Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. www.radioriodejaneiro.am.br ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Debate na Rio. Jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar, participar. O telefone já está aí aberto, disponível. 3386-1400. 3386-1400. Lá no telefone hoje tem duas, hein? Tem a Sheilinha e a Dona Zita. Dona Zita está na área também hoje. Pode ligar que elas vão atender e vocês dão a colaboração, a participação de vocês. Tem o WhatsApp também. O WhatsApp é o telefone 98486-7633. 98486-7633. Você pode mandar sua mensagem. Não vale mandar mensagem de voz nem de vídeo, tá? Só mensagem escrita. Não deixe também de se identificar, colocando seu nome, seu bairro, sua cidade e seu país também, porque temos mensagens de todos os cantos. E você, internauta, também pode participar, ouvir e assistir o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radioriodejaneiro.am.br. Na técnica, colocando todos esses sons aí, está o Michel. E aqui ao meu lado, à minha direita, a Luísio Guigino, participando com a gente do Debate na Rio. À esquerda, Nelson Tavares e Carlos Alberto Ferreira. Nosso tema de hoje é sobre a família, né? Tema tranquilo, todo mundo vive muito bem em família, né? Família é uma coisa de muita paz, de muita fraternidade. Mas vamos aqui discutir, né, a questão da família dentro da visão da doutrina espírita. E para servir de base para o nosso programa, pegamos um texto, né? O título do texto é Por que existe a família? Muita gente fala assim, meu Deus, por que eu nasci nessa família? Vamos descobrir isso tudo hoje. O texto foi baseado numa palestra do nosso companheiro José Raul Teixeira e foi resumida aqui pela equipe da redação do Momento Espírita. Então vamos ver aí por que existe a família. Diz o texto: você já pensou sobre qual é o objetivo da família na Terra? Afinal de contas, por que existe a família? Se Deus, que é criador de todas as coisas, criou a necessidade da vida em família, é porque ela tem uma finalidade importante para o progresso do espírito. Vamos encontrar a resposta para essa questão nos ensinamentos do maior sábio de todos os tempos. Jesus recomendou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Assim, a família é essa escola onde podemos aprender a amar umas poucas pessoas para um dia amar a humanidade inteira. Muito, muito legal aqui essa colocação. Continua o texto. Deus, que é a inteligência suprema, sabe que no estágio evolutivo em que se encontra, o homem é incapaz de amar todos os seres humanos como a si mesmo. Por esta razão, ele distribui as pessoas nessas pequenas escolas chamadas lares, para que aprendam o amor ao próximo mais próximo. É assim que em nossas múltiplas existências vamos aprendendo o amor nas suas diversas facetas. O amor de mãe para filho, de filho para mãe, de irmão para irmão, de avô para neto, de neto para avô, de tio para sobrinho, de sobrinho para tio, de esposo para esposa e assim por diante. E quando conseguirmos amar verdadeiramente um filho, por exemplo,
nosso coração se enternece também pelos filhos alheios. Quando desenvolvemos profundo amor por uma avó ou pelos pais, toda vez que uma velhinha ou velhinho cruzar o nosso caminho, sentiremos algum carinho, porque nos lembraremos de nossos queridos velhos. Excelente colocação aqui do Raul Teixeira. Assim, os laços de afeto vão se formando aos poucos para que um dia possam se estender por toda a grande família humana. Considerando-se ainda a lei da reencarnação, ou seja, das várias existências no corpo físico, vamos solidificando esses laços de afetividade com um maior número de espíritos que nascem sob o mesmo teto que nós. Dessa forma, nossa família espiritual se amplia e os laços de bem-querer se solidificam a cada nova possibilidade de convívio. Podemos constatar essa realidade no amor que nutrimos pelos amigos que não nos fazem parte da parentela corporal, mas com os quais temos laços sólidos de afeição. Se o amor ao próximo é a lei da vida, teremos mais cedo ou mais tarde que aprender este amor. E nada mais lógico do que começar pelos familiares, que a sabedoria das leis divinas reuniu no mesmo lar. Portanto, viver em família é um grande desafio e, ao mesmo tempo, um importante aprendizado, pois o convívio diário nos dá a oportunidade de limar as arestas com aqueles que, porventura, tenhamos alguma diferença. Nascendo no mesmo reduto familiar, é mais fácil superar as desafeições, pois os laços de sangue ainda se constituem num ponto forte a favor da tolerância, da convivência pacíficas. É por essa razão que existe a família, para que aprendamos a nos amar como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Criador. E ele encerra dizendo o seguinte: olhando a humanidade como uma grande família, todas as barreiras que separam os povos caem por terra, pois num outro país, numa outra raça, numa outra religião, pode estar alguém que já foi nosso parente consanguíneo ou nosso grande amigo numa existência física passada. Assim, se você entender que tudo isso faz sentido, comece a ver as pessoas que cruzam o seu caminho com outros olhos, com os olhos de quem entende e atende à recomendação do Cristo. Ame o próximo como a si mesmo. Pense nisso. Belíssima página aí, destacada pela redação do Momento Espírita, com base em uma palestra do médium José Raul Teixeira. E aí, diante disso, a produção do programa fez a seguinte pergunta a ser respondida agora pelos nossos debatedores: qual o objetivo divino da existência da família? E para você que está aí nos ouvindo, você, prezado ouvinte, que você possa participar através do telefone, do WhatsApp, do Facebook, do nosso site, respondendo também a seguinte questão: como você se sente na sua família? Como é a sua família? Traga aí a sua experiência, as suas dificuldades, a maneira como você encontrou de viver em paz dentro da família. Aloysio Guigino, qual o objetivo divino, qual o objetivo de Deus ao ter criado essa genial ideia da família? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos juntos tratar desse assunto. Quando nós falamos em família, há uma colocação muito interessante que diz: família, ideia genial de Deus. Aliás, todas as ideias oriundas de Deus são geniais, né? Porque é a perfeição. Então, se há essa perfeição no Criador, e se esse estabelecimento desse agrupamento que nós chamamos de família, ela existe, tem que ter alguma razão. E essa razão nós cobrimos aqui algumas dessas possibilidades quando nós lemos essa página. Nós nascemos sempre, aterrissamos, vamos dizer assim, nesse aeroporto chamado família, para ou por alguma razão necessária para que nós estejamos naquele grupo. Então toda família, ela
consiste em espíritos que necessitam estar juntos, certo? Para quê? Para se apoiarem na sua caminhada, no seu processo evolutivo, para uns ajudarem a outros. Eu estou falando em uns e outros, ou pode ser outros e uns, certo? Mas que se unem para que tenham um amparo, para crescerem juntos quando já existe uma afinidade maior entre os seus componentes, e por este apoio mútuo eles vão se amparando, se apoiando, crescendo e caminhando juntos. Então todas essas razões vão determinar esta formação destas famílias, certo? A família está na realidade na natureza, certo? Nós, quando olhamos desde os reinos mais inferiores, desde os minerais, nós vemos os veios, né, que concentram determinados materiais. Nós podemos dizer que são famílias que ali estão reunidas. Nós vemos nos vegetais, onde nós temos, inclusive para que alcancemos um melhor rendimento, a plantação ou desenvolvimento de vegetais similares num determinado campo. Ninguém mistura, como se diz na linguagem popular, alhos com bugalhos, né? Então nós plantamos uma coisa ou plantamos outra para que alcancemos esse rendimento. No reino animal, nós vemos as famílias também, que se conformam e caminham, certo? Juntas durante a sua permanência. E no reino hominal, logicamente, que é o que nós estamos tratando, nós vemos as famílias onde nós desenvolvemos esse amor que Raul Teixeira tão bem coloca para todos nós, confirmando nesta oportunidade de nós desenvolvermos entre nós, inicialmente, estendendo-se cada vez mais pela humanidade, desenvolvendo este amor ao próximo. Vamos ouvir agora o nosso companheiro Nelson Tavares, respondendo também a pergunta da produção do programa: qual o objetivo divino da existência da família? Olá, Eduardo, olá, amigos também, ouvintes queridos. A gente mais uma vez está aqui junto para poder contribuir de alguma forma. Eu digo sempre que a família é uma estratégia pedagógica de Deus, fadados a evoluir e necessitando da reencarnação como uma proposta de estar dentro de diversos contextos que vão favorecer o aprendizado. Muitos de nós recorremos à fuga. É muito comum a fuga daquele espírito recalcitrante, daquele espírito que não deseja enfrentar as suas provas. Ele é posto diante de uma convivência difícil. O que ele faz? Ele foge. O emprego, ele busca outro. O amigo, ele deixa de ser amigo. Mas dentro da família, estabelecido pelos laços de sangue, esses, ainda que eu queira me afastar dessas pessoas, a relação de parentesco vai continuar. Então a família é, de alguma forma, uma estratégia pedagógica para permitir que as pessoas enfrentem as suas próprias necessidades. Isso é um aspecto que a gente precisa considerar. Segundo aspecto é que, diante de certas dificuldades, a gente acaba não podendo contar com qualquer pessoa. A gente sabe que, quando efetivamente precisa, estão do nosso lado algumas poucas pessoas. E, em geral, boa ou ruim, quem são essas pessoas? Os parentes. A família pode não ser aquela que você idealiza, mas nos momentos graves da sua existência, em geral, quem está do teu lado são exatamente aqueles parentes que você, muitas das vezes, com eles não se afina. Então, de uma forma ou de outra, a família é uma estratégia pedagógica de Deus para permitir que as pessoas se entendam, alcancem a fraternidade e evoluam dentro das suas próprias necessidades. Vamos agora ouvir o nosso companheiro Carlos Alberto Ferreira, também respondendo a pergunta da produção: qual o objetivo divino da existência da família? Carlos Alberto. Todos os companheiros, queridos ouvintes, eu vou aqui me reportar agora ao nosso querido Espírito Hamed, no livro, um dos livros dele, Um Modo de Entender, quando ele fala sobre a reprogramação, ou seja, a reprogramação reencarnatória. E ele nos diz que nascemos no lar certo, no lar que nos é próprio para a nossa evolução. Estamos no corpo certo para as nossas necessidades. E atraímos pela afinidade espíritos
que caminharão conosco no desenvolvimento desses laços afetivos. Então, ainda lembro também aqui a Madre Teresa, vou passar o seu pensamento, a sua sensibilidade, quando ela nos diz que nós, às vezes, vamos amar o nosso próximo muito distante, quando na realidade, próximo é aquele, como a palavra diz, está próximo mesmo, tão próximo que ele chega a morar na mesma casa que você. Então, se nós quisermos desenvolvermos o amor, desenvolvermos as afetividades, volta para casa e comece por lá. Então, isso são palavras de Madre Teresa de Calcutá, e a nossa querida Joana de Ângeles nos mostra que a família é a base fundamental do imenso mar da sociedade. Então, iniciamos nossas experiências nesse pequeno grupo doméstico da Fraternidade Universal, passo a passo, para os nobres cometimentos em favor da construção de uma sociedade. Então, prezado ouvinte, já ouvimos aí o Aloysio, ouvimos o Nelson Tavares, agora o Carlos Alberto, e vocês já começaram a participar. Aqui tem uma participação aqui que eu vou recorrer ao Aloysio, porque tem um nome em alemão aqui, ó. A nossa ouvinte, ela tá, ó, boa tarde, estou ligadas em vocês de Viena, Áustria. Nossa casa espírita faz todos os anos um retiro espiritual com os seus trabalhadores. Este ano fizemos este retiro com os nossos jovens, que se intitulava A Valorização da Família. Foi muito bom o envolvimento e o interesse dos jovens. Ela escreveu aqui, Lu. O Lu eu consigo ler com tranquilidade, tá bom? Aí o outro nome ela colocou assim, tudo em alemão. Como é que é, Luiz? Calma aí, Luiz, aqui, Luiz. No microfone. Ó, se até o Aloysio. Né? Quase deu um nó na língua. Deu um nó no Aloysio, mas ô Lu, muito legal aí, ela tá falando lá de Viena, na Áustria, e eles fizeram lá um retiro espiritual com os trabalhadores, e este ano eles fizeram com os jovens esse retiro, e o tema era exatamente o que? A valorização da família. É muito importante, não é, Luiz? Nós estamos vivendo, são gerações. Nós vemos os jovens de hoje, como eles lidam com a família, e como eram os jovens da época do Aloysio. Totalmente diferente. Não que o Aloysio seja, né? Pouco tempo. Mas assim, meu pai mesmo dizia que bastava o meu avô olhar para que o filho ele já tivesse uma postura, né, de entender o olhar do pai ou da mãe. Hoje em dia nós vemos esses conflitos familiares são muito intensos. Os filhos não respeitam, sejam os pais, sejam os mais velhos, os avós. Como é que fica aí essa questão? Estou trazendo o que a Lu, vou chamar de Lu, tá na intimidade, o outro nome a gente deixa para o Aloysio. Esse evento que eles fizeram, esse retiro com os jovens, como é importante atrair os jovens para refletirem sobre essas questões da família no seu aspecto moral e espiritual, não é, Aloysio? A família, conforme nós falamos, é uma criação, como é que você colocou, Nelson? Pedagógica. Né? Pedagógica para que nós possamos aprender aquilo para o que nós viemos, e aquele grupo vai nos oferecer aquilo que nós precisamos realmente. Ninguém reencarna num grupo familiar por fruto do acaso, certo? Tudo é previsto, tudo é programado, e nós estaremos, conforme o Eduardo já levantou aqui, nós encarnamos no momento adequado, no grupo correto, com aquelas pessoas com quem nós temos que conviver para que nós possamos nos desenvolver, aprender, pedagógico. Família é uma ideia pedagógica do nosso Criador. Então nós temos que ver isso. Agora, com relação a essa postura, hoje em dia, mais moderna, vamos chamar assim, dos jovens, certo? Nós vemos que hoje em dia prevalece no jovem, de um modo geral, uma amplitude bem maior do conhecimento, certo? Porque as informações, elas graçam ao nosso redor, aquele sabe-tudo, né, que a gente chama de Dr. Google, né?
ele nos traz o que nós quisermos de informação, então nós começamos a nos achar autossuficientes. Naquele tempo mais remoto, certo? Não no meu tempo, mas num tempo mais remoto, certo? Nós sabíamos que nós aprendíamos com os nossos parentes, os nossos mais velhos, e com isso nós tínhamos um respeito maior. Hoje em dia, como não é só ligar o computador e acessar a internet, que nós passamos a conhecer qualquer coisa que nós queiramos, certo? Então isso, de um modo geral, e também aqueles mais velhos, eles já não estão tão afeitos a acessarem essa fonte de conhecimento. Então isso faz com que o jovem, de modo geral, até tenha uma tendência nessa sua sede de saber, nessa sua ansiedade de se afastarem da família, certo? Que se acham autossuficientes, mas não somos autossuficientes. Nós nos necessitamos, porque nós não somos aquilo que nós aparentamos aqui com o corpo físico. Nós somos espíritos reencarnados para aprendermos e colocarmos em prática aquilo que aprendemos. E o núcleo para esse aprendizado, para que depois nós possamos praticar, é a família. Então jamais poderá ser desprezado ou colocada de lado esse grupo onde nós aterrissamos, conforme dissemos inicialmente, que é a família. Então um grande abraço aí para Lu. Lu o quê? Slezak. É isso aí, Lu. Eu fiquei treinando aqui. A Lu tá lá em Viena, na Áustria. Lu, vamos divulgar o nosso programa aí, ó. Vamos espalhar aí na Áustria, aí pela Europa, tornar a Rádio Rio de Janeiro conhecida no mundo todo. Muito obrigado aí pela sua participação. Temos aí 3 minutinhos. A Zita da Ilha diz o seguinte, ó, ela tem um bisneto que vai completar 3 aninhos no mês de julho. Todos nós aprendemos sempre com as pessoas que nos cercam, mas eu estou perplexa com os ensinamentos dessa criaturinha que essa criaturinha me traz, todos os dias. Eu tenho que parar, ficar sozinha para refletir nas aulas que ele me dá. É mole? A nova família, esses espíritos que estão chegando e que muitas vezes eles é quem vão ensinar os mais velhos, né, uma nova postura diante da vida, de alegria. E aí, Nelson? As crianças que vêm reencarnando hoje, elas já possuem algumas orientações de transformação que são indispensáveis para a continuidade da humanidade. O que vai acontecer? A gente ignora que esse espírito reencarnante muitas das vezes é um espírito antigo. E isso vai, e sendo ignorado, vai a gente achar que ele sempre se comporta como criança olhando para a idade só. Mas não, muitos deles já vêm preparados para reagir a certas circunstâncias que eles sabem que são pontos de resistência. Se a gente tiver um pouco de olhar para o que crianças e jovens também, Eduardo, uma coisa que os jovens falam muito é o seguinte, os pais não os escutam. Há uma resistência de que, porque filho está sempre errado, eu sou o pai, então estou sempre certo. Os jovens reclamam muito isso. Meus pais não me escutam. Não estou dizendo que vai fazer o que eles desejam, mas escutá-los, compreendê-los, dialogar com eles é fundamental. Temos aí mais um tempinho, vamos pegar aqui o Jorge Luiz da Pavuna, que sempre participa, colabora aqui com a gente. Ele já veio com aquela frase básica que já foi colocada aqui, família, uma ideia genial de Deus. Muito legal aí. Obrigado, Jorge, que está sempre conosco. O Jorge participa pelo WhatsApp, pelo Facebook. Aliás, o pessoal do Facebook está meio tímido, não está querendo se colocar. Vamos nos colocar aí, pessoal. Como é que vocês estão inseridos dentro da família de vocês? Vocês se sentem numa família harmoniosa? Vocês acham que vocês são pessoas agregadoras, que trazem conciliadoras dentro da família, ou tem dificuldade de relacionamento com essa família? Então vamos colocar as nossas experiências, que é muito importante. Estamos chegando aí já pertinho do intervalo, agradecendo também a participação da Marta de São Cristóvão. Ela diz, família é tudo de bom, todos brigam e se amam ao mesmo tempo. Na volta, o Carlos Alberto vai se preparando aí para responder o seguinte, Jesus cita o seguinte, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O que será que é isso, hein, Carlos Alberto? Será que Jesus estava virando as costas para a própria família? Depois do intervalo, debate na Rio, já. Debate na Rio.
programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Toda quarta-feira, às 14h, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levado ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspice e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada à hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Sutini. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade @radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clubedaFraternidade@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Paulo de Tarso, peça teatral que conta a saga do ex-rabino, que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo. Paulo de Tarso. Apresentações dias 17 e 18 de junho, sábado e domingo às 8 da noite. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451, Tijuca Tênis Clube. Ingressos à venda na Congregação Espírita Francisco de Paula, Rua Conselheiro Zenha, 31, Tijuca. Informações 3088-6519 ou 99531-5853. Paulo de Tarso. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Treze horas e 29 minutos. Debate na Rio. Apresentação Eduardo Araújo. Prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta com o programa Debate na Rio. O Aloysio está aqui tentando me desestabilizar, mas eu vou passar uma pergunta para ele aqui. Deixa ele comigo. A pergunta do Gesselando, bem difícil. Ó, você pode ouvir o nosso programa, pode participar, é só ligar 3386-1400, 3386-1400 ou pelo WhatsApp no telefone
984867633, 984867633. E você, internauta, ouça e assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radioriodejaneiro.am.br. E o pessoal do Facebook já está aqui participando. Vamos fazer aí os 3 Cs, né? Curtir, comentar e compartilhar. O Aloysio já fez isso, né, Aloysio? Tanto é que o som dele vazou aqui no celular, mas ele já curtiu. E os amigos do Aloysio, né, em todo o país, né, que o Aloysio é um homem viajado, tanto é que só ele para ler aquele nome aqui em alemão, porque eu não ia conseguir nunca. Vamos lá, já tem muita participação aqui, eu prometi. E o Carlos Alberto Ferreira já está ali preparado, porque é uma questão que muita gente coloca. Carlos Alberto, leia aí, em que parte do Evangelho está escrito que parece até que Jesus está virando as costas para a família? Que história é essa aí? Como é que funciona isso? Está no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no item 7 e 8. Então, no item 7, Kardec faz uma alusão a essa passagem de Jesus. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então ele diz assim: Jesus não perdia nenhuma oportunidade para dar um ensinamento. Portanto, aproveitou aqui a chegada da sua família lhe oferecia para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Analisando um pouco mais à frente, ele diz assim: os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. E mais um pouco à frente, ele nos diz: os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados na consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamento que unem os espíritos antes, durante e após a sua reencarnação. Então, o laço de família, certa vez até alguém já me disse, eu acho, fazendo um atendimento fraterno, eu acho que eu caí de paraquedas nessa família. Aí eu falei: ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum, a não ser o paraquedista que solta, né, faz a sua evolução lá. Mas, na realidade, nós estamos no lugar certo. E todos aqueles que estão ali estão atraídos por uma afinidade. Agora, a afinidade, a lei de atração, ela é interessante, que ela atrai os simpáticos e os antipáticos. Para os antipáticos, somente para que seja resolvido esses problemas que muitas vezes ficaram no passado, né? Existe uma página que é ditada por Emmanuel, através de Chico Xavier, que está naquele livro Caminho, Verdade e Vida, que é no capítulo 62 e fala de parentela. Parentela. Então, nessa página, Emmanuel chama a atenção que, na realidade, a nossa parentela física é feita por necessidades, mas que a verdadeira parentela é da família espiritual, onde nós nos reunimos por afinidade, essencialmente por afinidade, onde prevalece o amor. Se buscam, os espíritos se buscam. E é dentro desta conotação que ele termina seu raciocínio dizendo que a parentela corpórea, ela tende para a parentela espiritual. Porque quando nós conseguirmos resolver as nossas diferenças, nós passamos a estabelecer uma afinidade com aqueles com os quais nós convivemos. E com isso, nós passamos a fazer parte desse grupo por afinidade. Esta é a verdadeira família, a família espiritual. E o que traz Jesus no ensinamento é justamente isso, a família universal. Talvez isso vá te ajudar na resposta, Aloysio, ao Gesselano, de Nilópolis. Ele coloca assim: olha a pergunta fácil que o Gesselano fez, né? Por isso que eu estou passando para o Aloysio. Gostaria de uma explicação em referência ao grande Rabi da Galileia. Existe alguém da família de Jesus na face da terra, da linhagem do rei Davi? Olha, eu não tenho conhecimento da minha árvore genealógica, certo? Da presença de Davi, certo? Na linhagem direta. Ele está falando aqui na linhagem direta, né?
porque a linhagem de Davi se perdeu no tempo, né? Agora, o que a gente pode dizer, com certeza, é o seguinte, é que Jesus é o nosso irmão maior, tá? Jesus sempre afirmou que nós somos filhos do mesmo Pai. Então, espiritualmente, nós somos irmãos. Nós fazemos parte dessa fraternidade, dessa irmandade espiritual. Agora, fisicamente, na nossa família corpórea, certo? Nós mudamos de linhagem sistematicamente de acordo com as nossas necessidades, certo? Agora, nós somos espíritos, não vamos esquecer disso. E então, dentro desta verificação, dessa constatação, dessa certeza do que nós somos irmãos menores de Jesus, que é o nosso irmão maior. Então todos somos da linhagem, né, de Jesus, de Davi, de todos. Porque a linhagem de Davi é uma linhagem física, tá? E quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando da parte espiritual. É verdade. A Terezinha de Itaguaí também, agradecer pela participação. Ela diz assim: a minha família consanguínea se resume em minha filha e o meu neto. Mas vocês todos são meus irmãos amados, que o amor triunfe sobre todas as coisas. É isso aí, Terezinha. Amém. E a gente se baseou exatamente no texto, né, que a gente leu no início do programa, um texto aí que foi da redação do Momento Espírita, com base em uma palestra do Raul Teixeira. E uma das coisas interessantes que ele coloca no texto é: se Deus que é o Criador de todas as coisas, criou a necessidade da vida em família, é porque ela tem uma finalidade importante para o progresso. Assim, a família é essa escola onde podemos aprender a amar umas poucas pessoas para um dia amar a humanidade inteira. Então, vale a pena vocês lerem, né? O título do texto do Raul Teixeira é Por que existe a família? Foi colocado aí pela redação do Momento Espírita. Vamos aqui com o Maurício lá do Ceará. Ele diz: sei que ainda somos espíritos atrasados, mas com a família que convivi, mãe, pai, e convivo, filhos, filha, esposa, sobrinhos, tenho a certeza de que não estou no final da fila em termos de merecimento, pois tive e tenho o que há de melhor, em companhia e amigos maravilhosos, que nesta encarnação somos consanguíneos. Espíritos maravilhosos estes que constituíram e constituem a minha família. Olha, o Maurício... Que bom, né? É um privilegiado, hein? É muito bom quando a reunião entre... E eu já peguei para responder, hein? Você mesmo, é tu mesmo. Nelson Tavares. É muito bom quando a gente tem na família a oportunidade de se reunir com pessoas com essa afinidade, né? Joana de Ângeles fala que a afinidade é neutra, ela acontece, como o Carlos Alberto falou, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Mas é bom a gente encontrar com pessoas de quem a gente gosta. Agora tem uma coisa, Maurício, que a gente precisa refletir. Na rua, no trabalho e em vários núcleos sociais, a gente tem o cuidado de não fazer tudo que a gente deseja, de não deixar o desejo correr frouxo, vamos falar assim. A gente tem essas máscaras, né, que são socialmente úteis para que a gente possa reagir bem a cada comportamento. Curioso, quando a gente chega a casa, a gente não tem mais essa preocupação, porque a garantia afetiva que o vínculo consanguíneo promove faz a gente supor que a gente pode, porque está dentro de casa, não ter os mesmos cuidados. E a gente precisa ter sim. A gente não pode fazer da nossa casa uma verdadeira lixeira emocional, como fala uma amiga minha. Chega a casa, todas aquelas mazelas que a gente vê acumulando ao longo do dia, a gente despeja ali dentro, com a garantia de que quem está ali porque me ama, vai aceitar aquilo que eu estou fazendo. A continuidade do equilíbrio deve também se fazer presente dentro dos nossos lares. Nosso companheiro Jorge Medeiros, aqui pelo Facebook, colocou o seguinte: a superioridade de Jesus não tem nenhuma relação com o corpo. Ela é toda espiritual. As questões relativas ao seu corpo são todas secundárias. Muito boa participação, não é, Carlos Alberto? Mas ele nos compreendia muito bem com relação a isso. Mas Jesus, é claro que toda vez que ele podia, ele passava o ensinamento nos mostrando que nós somos imortais. E que nós, mesmo nesse aprendizado, que às vezes a gente fala
num lar, dentro de uma família, que a gente diz assim, nossa, quanta dificuldade, parece que ali todos se odeiam, se discute muito, se faz isso, faz aquilo. Isso é o aprendizado do amor para a nossa condição ainda, que nós estamos aprendendo a amar, né? E às vezes nós pensamos que o contrário do amor é o ódio, como na realidade não é a indiferença. Entendeu? Então, às vezes, como eu escutei num programa aqui, a nossa querida Leila Brandão, que ela falava justamente, porque o pai e a mãe, eles brigam muito. Ela fala assim, estão aprendendo a se amar. Estão aprendendo a se amar. Entendeu? E ela passa esse ensinamento. Mas Jesus sabia muito bem disso. Mas ele mostrava sempre para nós que nós somos imortais. Espíritos imortais, e que nas nossas relações, nas nossas vidas sucessivas, nós vamos aprendendo a nos amar. Então vamos agradecendo aqui ao Micaelson Klaus. Ele diz, programa de excelência, parabéns a todos. Gostei desse excelente programa de excelência. A Thaís Evres parabenizando aqui o professor Nelson Tavares. André Luiz Pretinho, Jorge Medeiros, que fez essa participação aí muito boa, Roberto Nascimento, a Selma Renata, todo mundo aí pelo Facebook, a Sônia Maria, a Aline Carvalho, a Maíra Monteiro, a esposa do nosso saudoso e com certeza presente Gerson Monteiro, está sempre nos acompanhando, participando. E aqui também, aqui pelo WhatsApp, uma participação, vou passar pro agora a Luísa, né? Coisa difícil é para a Luísa, né? Não, é difícil, ó. E você vai ajudar a Márcia Jolaria. Ela diz, o núcleo da família que mora comigo são pessoas ótimas. Brigamos, mas nos amamos muito. Agora, meus outros 2 irmãos, que Deus me perdoe, são difíceis demais. Adoram uma contenda, uma fofoca. Nós aqui temos nos esforçado, mas é complicado. Márcia Jolaria. E aí, Luiz, o que ela faz com esses 2 irmãos aí complicados? A maneira como é formada a família, ela reúne sobre o mesmo núcleo, no mesmo núcleo, sobre o mesmo teto, é diferente, certo? Porque uns vêm para aprender, outros vêm para transmitir alguma coisa que já tem. A gente só pode dar o que tem, certo? Então, são reunidos esses diferentes para que no final haja uma convergência, haja uma aproximação, haja um aprendizado pela convivência e que todos nós possamos ter um ganho muito grande no nosso desenvolvimento, na nossa transformação por esta convivência. Porque a família, acima de tudo, ela determina uma convivência com grande intensidade, porque nós estamos diuturnamente juntos. Certo? E dentro desta convivência nós vamos aprendendo. E nós também temos que saber e respeitar as características de cada um. Os outros não serão aquilo que nós gostaríamos que eles sejam ou que fossem. Eles podem se transformar e chegarem cada vez mais a essa convergência de atitudes, de respostas, mas isto leva tempo. Certo? E o nosso papel nesta convivência é transmitir sempre o bem, o amor, uma convivência pacífica, amorosa, certo? De auxílio, porque é para isso que eles, os que apresentam essa dificuldade, vieram juntos com aqueles que podem transmitir a eles alguma coisa. Tem muitas participações aqui do pessoal colocando as dificuldades, né? Tem aqui deixa eu ver, a Maria da Tijuca, ela diz, tem uma família muito complicada. Às vezes tenho vontade de me afastar de todos, são muitos problemas, não sei lidar. Comecei a ter crise de ansiedade de tanto me preocupar com o que eles estavam fazendo de suas vidas. Mas estou aprendendo que não é minha responsabilidade. Eles que arquem com as consequências de seus atos. Isso é a Maria da Tijuca. Aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, é Sônia Maria dos Santos. Ela diz, em família, entre outras coisas, aparamos as arestas. E catando aqui e ali, podemos encontrar muitos afins. Acho que na minha tem alguns resgates.
Mas, com isso, vamos desenvolvendo também a paciência, indulgência, perdão e amor. Não tem melhor escola que essa. Mas tem amigos maravilhosos com os quais tenho muita afinidade, isso ajuda muito. E Kardec, o Nelson, ele no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Que às vezes, como o próprio texto aqui do Raul Teixeira diz, a gente encontra num amigo um sentimento muito mais forte do que por um familiar, às vezes por um irmão consanguíneo. Parte do texto aqui da redação do Momento Espírita, com base na palestra do Raul, diz assim: considerando-se ainda a lei da reencarnação, ou seja, das várias existências no corpo físico, vamos solidificando esses laços de afetividade com o maior número de espíritos que nascem sob o mesmo teto que nós. Então nós já convivemos com determinados espíritos que hoje não estão na família consanguínea, voltaremos a conviver, e isso também explica a dificuldade que muitos ouvintes estão colocando aqui de lidar com, seja com o irmão, com o pai, com uma mãe, e Kardec trata muito bem disso, falando da parentela corporal e espiritual. Como é que a gente pode ajudar aí os nossos ouvintes nesse sentido? Vicente dizendo agora que o amigo que tem parentes de grande afinidade, de grande facilidade de convivência, é raro, né? O Maurício. Deu sorte, Maurício, porque em geral as pessoas relatam muitas dificuldades. E às vezes nem são dificuldades pré-existentes, é a convivência quem gera essas dificuldades. Porque conviver com o outro é sempre muito difícil. A gente pode recomendar uma coisa a que Joana de Ângeles faz referência. No livro Mestre de Amor, Joana tem um capítulo chamado Temperança. E ela vai recomendar: deixe o tempo atuar sobre as nossas vidas. Enquanto isso, vamos fazendo o quê? Conduta de temperança, equilíbrio, razoabilidade, aceitação. Não é o outro que a gente está favorecendo, é a nós mesmos, porque aprender a lidar com a dificuldade do outro sem que isso nos desequilibre é um aprendizado de maior relevância. A gente não consegue imaginar a importância que esses aprendizados vão trazer para a gente. E quando a gente consegue, o que a gente dali para frente recebe como mérito é muito grande. A Gilceia Nunes, pelo Facebook, ela diz o seguinte: programa maravilhoso, precisamos aprender a amar e respeitar as diferenças dentro da família. Um grande abraço a todos os debatedores. Muito obrigado. Carlos Alberto, é muito importante o que a Gilceia está colocando, que é aprender a respeitar a diferença. A gente tem muita dificuldade em lidar com opiniões contrárias à nossa. E aí? Sabe que eu estou me lembrando aqui daquela questão 886 do Livro dos Espíritos? De Allan o Kardec. Verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus: benevolência, indulgência com a dificuldade do outro, perdão das ofensas. BIP. E o BIP, né? O famoso BIP. Então, aqui me reporta aí, vou até aproveitar aqui o nosso querido Nelson. Diz aqui Joana de Ângeles que o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que se mantêm hibernados, aguardando os estímulos da convivência no lar para liberá-los e sublimá-los. Então, quando o Nelson estava falando, eu estava lembrando dessa questão, e realmente, vou dizer sinceramente, um grande calo nosso é essa questão de compreender a dificuldade do outro. Quando nós achamos que muitas vezes a forma de pensar diferente, os pontos de vista diferentes, nos trazem uma animosidade, quando na realidade poderíamos aprender muito um com o outro nesse sentido, de aprender a conviver nessas nossas relações. Com certeza. Aloysio Guidino, a dona Deise aqui pelo Facebook, Deise Lucide, ela diz: eu tenho uma tia que está doente, fiquei levando ela no médico, ela saiu e está falando mal de mim para todo mundo, devo deixar para lá ou continuo ajudando? Deixa ela para lá ou continua ajudando a tia? Quer dizer, ela ajudou a tia não satisfeita, quando saiu do hospital começou a falar mal dela para todo mundo. Aí ela não sabe se larga a tia para lá ou se continua ajudando. Isso aí a gente chama de ingratidão, né? É assim que a gente chama. E a ingratidão é a ausência de uma virtude que é a gratidão.
certo? E como é que a gente convive com a ingratidão? Vai em frente, aguenta e ora e ajuda aquele que ainda é ingrato, porque chega um determinado momento que vai aprender. Existem histórias dentro da literatura espírita, certo, dessa forma de lidar com o ingrato, certo, que são muito interessantes, né? Aquela que ela mesmo fez a passagem dela desatando os laços, né? Como é que é o nome dela? Daqui a pouco vem. Ela trabalhava tomando conta de uma senhora que era mais ou menos isso que foi colocado aqui. Se ela levava um café, ela reclamava que estava frio. Se ela esquentava o café e levava, ela reclamava que estava quente, certo? E sempre com uma brutalidade, né, na sua resposta, que jogava até quase queimando. Anália Franco. Livro A Vida Escreve. Isso, pronto. Matou a charada. Páginas de Anália. Então, e ela, quando passava esse fato, certo? Ela dizia, vamos ler uma página do Evangelho, certo? E a pessoa, a senhora lá, não queria. Até que com o tempo, e nessa mesma atitude sistemática de Anália Franco, essa senhora chegou para ela e dizia assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ler uma página desse livro que você está falando, porque se esse livro faz com que você haja dessa maneira, ele deve ser muito bom, certo? Então, essa é a nossa atitude. O livro era o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e a página era A Paciência. Pois é, então nós estamos vendo aqui do nosso Eduardo, certo? Que ele enriquece os comentários que a gente está fazendo, certo? Então, essa é a nossa atitude. Nós não vamos revidar, certo? Isso é uma dificuldade que nós temos. E a dificuldade é sempre uma oportunidade, não por si, mas pela resposta que nós damos quando vivenciamos essa dificuldade. E a resposta deve ser sempre a mesma. Ame. Tá chegando o finalzinho do programa aqui, agradecer a Maria Dolores de Caxias, a Maria Luísa de Braz de Pina. O Flávio Veloso, é interessante comentar rapidinho, Nelson, ele coloca o seguinte, pelo Facebook: um espírito rebelde, a ovelha negra, que pertence a determinado grupo de espíritos, atrasa o desenvolvimento desse grupo. Quer dizer, tem uma pessoa na família que fala assim, esse aqui é um atraso nessa família, e aí, como é que faz? Sem dificuldade não há mudança. Aquele que é instrumento de rebeldia dentro do núcleo familiar é oportunidade de renovação e melhoria para todos aqueles. Vamos então aos comentários finais aí, as considerações, Carlos Alberto. Eu vou finalizar aqui com a nossa querida Joana de Anjos, quando ela diz assim: a família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. Nelson? Jesus não esquece que mesmo errando, mesmo com dificuldades, o amor apaga a multidão de pecados. Aloísio Guigino. Eu vou pegar aqui um parágrafo dessa leitura que nós fizemos da palestra de Raul Teixeira, quando ele diz que a família é uma escola onde podemos aprender a amar umas poucas pessoas para um dia amarmos a humanidade inteira. Vamos lembrar para vocês que na quinta-feira será feriado, então irá um reprise ao ar, e na próxima segunda-feira nós vamos falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Excelente tema. Tá? Agradecendo ainda a participação aqui da Dulcelane Mota, da Regilane Alves. Tem muita gente aqui, mas não dá mais tempo da gente... Minha mãe que está aqui também, José Santiago, Marcelo Alcântara, Maria Dalva, Maíra está aqui mandando um monte de mensagem. Agradecer ao Michel, a Dona Zia, Tacheirinha e sobretudo a você, prezado ouvinte, que participou, que sempre demonstra muito carinho. Você que tem dificuldade com a sua família, lembre-se sempre que você não está encarnado nesta família por acaso. Se você é perseguido, se você é maltratado, se você é humilhado, a recomendação de Jesus é: retribua o mal com o bem, amai aqueles que vos perseguem e caluniam. É muito difícil, mas como disse o Aloysio, a gente pelo menos temos que tentar, né? Aquela companheira que a tia, ela foi ajudar a tia retribuiu com ingratidão. É nessa hora que a gente vai verificar até onde vai o nosso cristianismo, o nosso evangelho. É retribuir o mal, a ingratidão com o bem.
Acreditemos nisso e sigamos em frente com as bênçãos de Jesus. Muita paz a todos e até a próxima segunda. Debate na Rio. O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade. Com a sua contribuição, estamos construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro. No Rio, nos 55, o Ministério Público vai recorrer da decisão que absolve a